Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, bem-vindo, bem-vinda a esse nosso novo encontro, né? Essa nossa conversa que tem acontecido aqui todas as quartas, todos os domingos aqui neste canal, né? Sempre, como digo, na presença do Senhor Jesus, ao redor do Evangelho e sobre a ministração do Espírito Santo de Deus. Tudo isso para que a gente tenha experiências com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial. Amém? Nós continuamos aqui firmes em oração, intercedendo pelos irmãos, pelas suas famílias, pedindo ao Eterno que os cubra com graça, com misericórdia e com amor. Mas nesse momento, mais uma vez eu queria orar com você. Feche seus olhos e me acompanhe aí em oração, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, obrigado pela Tua presença no meio de nós, em nós e sobre nós, Senhor.
Fala ao nosso coração nesta noite, encha-nos com o teu Espírito Santo e gera em nós o desejo de prosseguirmos, de avançarmos como os discípulos teus, como seus talmidim, e que em nós e através de nós frutos possam ser gerados. Frutos para o nosso bem, mas principalmente, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Falando um pouco aqui sobre Covid-19, coronavírus, status atual, né? Como é que nós estamos. Essa semana recebi uma mensagem aqui de um amigo meu que trabalha direto na prefeitura de Nova Iguaçu e falando direto com o gabinete do prefeito Rogério Lisboa, o pastor José Luiz, que trabalha junto com o prefeito, nos dando aí um parecer aí de como é que estão as questões aí em relação ao Covid aqui em Nova Iguaçu, né? Onde nós estamos aí com a igreja de Marco 2, com os irmãos. Estamos aí no estágio 2, na fase 2 que eles chamam, uma fase que é restrita a muitas coisas, e dos quais, quando aberto, o comércio começa a abrir agora, alguns comércios começam a abrir, não todos, por exemplo, restaurantes e outros tipos de comércio, eles só vão abrir na fase 3, que inicia em julho. Então a gente, segundo ele, né, o Covid, ele está nessa fase 2 em Nova Iguaçu e a terceira fase iniciaria em julho. Isso significa que algumas coisas ainda estão restritas. Não existe no decreto, nenhum decreto na prefeitura de Nova Iguaçu sobre abertura ou fechamento de templos. O que existe é a orientação para cumprir as regras, segundo o Ministério da Saúde, segundo a OMS, de que devemos evitar aglomerações, devemos evitar nesse momento as pessoas de alto risco estarem se reunindo, que são as pessoas mais idosas. Então tem uma série de requisitos que a gente tem que cumprir. Nós estamos, apesar de que muita gente, abrindo um parênteses aqui, não está respeitando, tenho visto aí, acompanhado os noticiários, o calçadão de Nova Iguaçu está em polvorosa, né? Com todas as restrições estabelecidas, mas tem um volume de gente caminhando nas ruas, não mantendo o mínimo, né, de segurança, que é ter a máscara, usar o álcool gel. Então, e assim, o que está acontecendo de fato? Apesar dos números estarem baixando, as autarquias ou os órgãos de saúde, eles apontam para um crescimento, né, que agora seria o pico, mas por conta de que muitas pessoas não foram ainda, fizeram os testes para ver se estão assintomáticas com o Covid-19. Então existe aí um número nebuloso que nós entendemos que pode ser um aumento dos contaminados aí com o Covid. Então, apesar da liberação, existe uma precaução. A Ordem dos Pastores, como falei na última áudio que eu coloquei aqui, da última mensagem domingo passado, e durante a semana eu coloquei a pedido aí do Mateus, a gente percebe aí o risco ainda de abrir as portas. Então, o que mais está se orientando é a Ordem dos Pastores, que efetivamente as igrejas batistas, do qual nós pertencemos, a denominação batista, estou falando especificamente da denominação batista, a orientação é que a gente comece as atividades com restrições a partir de julho, que é quando começa a fase 3 da orientação para a contenção do Covid-19. Tá bom, irmãos? Continuem em oração aí, continuem louvando ao Senhor, seus cultos domésticos, continuem adorando o nosso Deus. Nós sabemos que templo realmente somos nós, não é o templo físico, mas é em nós que o Espírito Santo habita. Então continue aí intercedendo, orando, clamando para que logo logo a gente se reúna, possa voltar a se reunir nos templos, fazendo nossos cultos como costumamos fazer. Devemos retornar agora em julho. Essa é a ideia, e ainda com restrições, com algumas coisas que a gente tem que estar preparado para receber os irmãos. Minha intenção é no domingo agora pela manhã estar reunidos com os diáconos, ainda não comuniquei a eles, não liguei para eles, mas já estou antecipando aqui a minha reunião, fazer essa reunião com os diáconos no domingo pela manhã na igreja, para a gente estabelecer as ações, para a gente
voltar ao templo agora em julho, tá bom? Deus abençoe os irmãos e vamos aqui a palavra desta noite. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra abençoada aí da parte do Senhor para essa noite, para os nossos corações, e que ela possa encontrar morada e realmente você possa agir a partir daí, naquilo que você precisa agir. Porque Deus tem muitos propósitos com todas as coisas que Ele faz, irmão. E não é diferente com essa pandemia aí, com as calamidades que têm se abatido sobre a raça humana ao longo da história. Um dos propósitos de Deus, sem dúvida, é trazer a humanidade ao arrependimento. Ponto. E fazendo com que essa humanidade reflita sobre a sua fragilidade, sobre a sua finitude e também a grandeza de Deus, né? Infelizmente, por conta da dureza do coração humano, muitos, mesmo debaixo de intensa dor e sofrimento, em vez de se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados, eles endurecem os seus corações, viram as costas para Deus e caminham para o flagelo pior de todos, que é o sofrimento eterno. Né? A mensagem de hoje tem a ver com isso, a necessidade de nós entendermos e entendermos com clareza que Deus nos chama ao arrependimento através da dor e do sofrimento. Porque é da natureza humana. A gente só aprende de duas formas, ou pelo amor ou pela dor. E normalmente nós optamos aprender pela dor. Então, Deus nos chama ao arrependimento através da dor e do sofrimento. Irmãos, o Senhor Jesus, no seu sermão lá escatológico, que nós encontramos registrado lá em Mateus, capítulo 24 em diante, Marcos, capítulo 13, Lucas, capítulo 21, ele anunciou uma série de sinais que marcariam o seu retorno, como, por exemplo, guerra, epidemias, terremotos, falsos profetas, perseguições. É bom lembrar que estes sinais, eles não foram dados pelo Senhor Jesus para que nós marcássemos ali no calendário a data da sua vinda, não é isso. Mas apenas para que a gente tivesse certeza de que a volta dele acontecerá. Porque se ele acertou em todas as previsões, e ele acertou, com certeza também a sua palavra de que ele um dia voltará em glória é verdadeira e merece de nós crentes a nossa confiança, né? O livro do Apocalipse cobre o mesmo período que é coberto pelo Senhor Jesus no seu sermão escatológico, né? Que é o período que ele vai entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda, né? E os sinais que Jesus falou que marcariam a sua chegada, eles também estão representados no livro do Apocalipse, só que de maneira figurada. Se você entende um pouquinho e acompanha a Bíblia e segue a Bíblia, você vai ver que Apocalipse é um livro de simbologias, né? Então no Apocalipse aparece de maneira figurada, de maneira simbólica, né? Por exemplo, o apóstolo João, autor do livro do Apocalipse, nas visões que ele teve, ele fala do cordeiro quebrando os selos, ele fala dos anjos tocando trombetas e derramando taças da ira de Deus sobre a humanidade. Esses símbolos introduzem os sinais, os mesmos sinais que o Senhor Jesus falou que haveriam de cobrir ou marcar esse período, que são fomes, são guerras, são epidemias, sofrimentos, terremotos, cataclismas, né? Tudo que a gente vem acompanhando ao longo da história da humanidade, né? Como agora, por exemplo, essa pandemia do Covid-19. O livro do Apocalipse, essas pragas, essas pestes, este juízo de Deus, são introduzidos quando o Cordeiro abre os selos e 4 cavaleiros, né? Eles saem da parte de Deus para chegar à terra com a vontade de Deus, né? O primeiro, o cavalo branco, representa o Senhor Jesus saindo para vencer e sendo o vencedor. E logo em seguida, os cavalos preto, amarelo e vermelho. E simbolizam, esses cavalos simbolizam morte, fome e guerra. E todos os flagelos que já haviam sido descritos pelo Senhor Jesus no seu sermão escatológico. Então, o alvo de Deus, como eu disse, com esses flagelos que são derramados sobre a terra, são variados. Mas nós podemos mencionar aqui alguns, pelo menos 3 deles, né? Sem dúvida, em primeiro lugar, Deus castiga a humanidade, Deus castiga os ímpios por causa dos seus pecados, por causa da sua idolatria, da imoralidade e uma série de outras atitudes condenadas por Deus, né? Então, 3 deles. Deus, então, na sua justa ira, na sua santidade, que não pode deixar o pecado passar em branco, ele derrama sobre a humanidade o furor da sua justiça, da sua santa ira. Outro objetivo de Deus é purificar a sua igreja. É limpar a igreja das suas impurezas, da sua imundícia, purificar os crentes,
desapegar o coração deles daqui desse mundo, fazê-los ansiar pela eternidade, ensiná-los a depender tão somente de Deus, a ter paciência e a ter humildade. E o alvo de Deus também, sem dúvida, é trazer todos nós, ímpios e crentes, ao arrependimento. 3 pontos, né? Com esses juízos, com esses flagelos, castigos que Deus derrama sobre a humanidade, ele deseja atrair o homem de volta para ele, trazer os seres humanos quebrantados diante dele, humilhados diante da sua glória, da sua majestade, para que ali recebam perdão e a vida eterna que Jesus fala. Então, de que maneira os flagelos, as dores, os sofrimentos como dessa pandemia que a gente está vivendo, eles conduzem as pessoas ao arrependimento? De que maneira acontece isso? Bom, primeiro porque as pessoas deveriam ver o quão impotente elas são com relação ao seu próprio destino, né? Elas não têm controle nenhum, elas não têm recurso nenhum, elas devem perceber que a ciência não pode prevenir isso, pode prevenir isso, que a medicina não pode prevenir isso, que a economia não dá conta de resolver isso, e, portanto, os homens deveriam se humilhar diante de Deus e reconhecer que Ele governa, e que Ele, de fato, tem o controle de todas as coisas, e não a raça humana, e não os seres humanos. Com isso também, Deus deseja mostrar que os deuses das nações, os deuses falsos, eles não ajudam, eles não existem na verdade, eles são impotentes para resolver essa situação. Deus deseja que o pavor da morte toque o coração do homem, que ele se volte para Deus em busca de socorro. E não somente isso, mas o pavor do juízo de Deus, o pavor do sofrimento eterno, essas pandemias, calamidades, flagelos, tem como objetivo, irmãos, nos despertar para a nossa mortalidade, para a nossa finitude. E o horror que nos separa, né, na verdade, ou que nos espera, né, corrigindo aqui a minha palavra, e nos espera depois da morte, no inferno que arde com fogo e enxofre, para destruir, para castigar o diabo e os seus anjos e todos aqueles que se revoltam contra Deus. Essa é a realidade. Ou seja, através desses flagelos, Deus deseja trazer os homens de volta para Ele mesmo. Se voltar para Deus, né? O grande perigo aqui que nós corremos é que as pessoas aqui correm é não entender que esse é o alvo de Deus, nos trazer o arrependimento. Endureceu o coração. Esse é o termo, né? E é exatamente isso que o livro do Apocalipse fala com tanta clareza, e é isso que eu quero compartilhar com você, e eu selecionei algumas passagens do livro do Apocalipse, eu quero trazer para vocês aqui. Vamos começar aí com o Apocalipse, no seu capítulo 9, versos 20 a 21. Diz assim, ó, verso 20: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Verso 21. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Aqui no capítulo 9, desse versículo 20 em diante, o apóstolo João descreve esses flagelos terríveis que foram derramados sobre a humanidade e que matou 1/3 da raça humana. Nós entendemos, falando de Apocalipse, simbologia, né, que esse número é figurado. E significa que uma grande quantidade de pessoas morreram e morrerão debaixo dos flagelos, das calamidades que antecedem, né, a vinda do Senhor Jesus. Contudo, note o que o João diz aqui, ó. Os que sobreviveram, irmãos, eles não se arrependeram. Não se arrependeram do quê? Das obras das suas mãos. Ou seja, daquilo que eles tinham feito. E se arrependimento seria assim, e esse arrependimento aqui seria verdadeiro, se eles deixassem de adorar os demônios, se eles deixassem os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Uma das coisas pelas quais Deus está irado e pelas quais ele derrama sua ira sobre a humanidade é exatamente que as pessoas, a humanidade virou as costas para o único Deus verdadeiro. Fizeram Deus para si. O homem abandonou a Deus pelos seus ídolos, e atrás dos ídolos estão os demônios que promovem essa idolatria.
Os flagelos de Deus, irmãos, têm como objetivo levar o homem a se arrepender dos deuses falsos que eles criaram para si, e a se arrepender da idolatria e de ter voltado as costas para o próprio Deus. E chama atenção aqui nesse versículo 20, que diz que eles não se arrependeram. Apesar de todo o sofrimento, apesar das durezas dos flagelos que Deus derrama sobre a humanidade, muitos simplesmente endureceram seu coração. No versículo 21, diz assim, ó, também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Não se arrependeram das suas obras más que haviam praticado. Então os flagelos como essa pandemia que a gente está vivendo, por exemplo, eles têm como objetivo levar o homem a se quebrantar diante de Deus, a examinar a sua vida, perceber a glória de Deus, a santidade de Deus e a nossa condição de pecador. Entretanto, o livro do Apocalipse já antevê que muitos não vão se arrepender de seus pecados, não vão se arrepender das obras da sua mão. Ainda esse mesmo livro do Apocalipse, para a gente reforçar isso que eu estou falando, agora no capítulo 16, eu destaquei alguns versos aqui, ó, verso 9, 10, 11 e 21, onde a mesma atitude é retratada aqui. Veja bem comigo aqui, Apocalipse capítulo 16, versos 9, 10, 11 e 21. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Verso 9. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. Verso 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. Olha só. Verso 11. E blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das dores e das suas feridas. Contudo, ainda assim, recusaram-se a se arrepender das obras que haviam praticado. E o verso 21 diz assim, caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. E aí diz o texto aí, complementando o verso 21, eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga foi terrível. Que dureza de coração, né, irmãos? Que dureza de coração. Que coisa, né? Veja aqui neste versículo 9, diz aqui que os homens se queimaram com intenso calor dos flagelos. Foi exatamente esse calor intenso que Deus derramou sobre toda a humanidade. E em vez de se arrependerem e darem glória a Deus, os homens blasfemaram o nome de Deus. O Deus que tem autoridade sobre esses flagelos, não somente para mandar eles, mas para suspender também, para não enviar mais. Em vez de se humilhar e clamar a Deus por misericórdia, os homens blasfemaram, falaram mal de Deus, insultaram a Deus por causa desses flagelos, por conta do intenso calor que eles estavam sentindo, quando o objetivo de fato que Deus queria era levá-los a se humilhar diante dele, a se arrepender. Aqui nos versículos 10 e 11 diz que os homens mordiam a própria língua por causa da dor que sentiam. Imagina a intensidade desse sofrimento, irmãos. Morder a própria língua diante do flagelo da dor, diante do sofrimento que Deus trouxe através dessas calamidades, né? Mas em vez de se arrependerem das suas obras, eles blasfemaram o Deus do céu por causa das dores e feridas que eles estavam sofrendo. Morderam a língua de dor, mas não se dobraram diante de Deus, não se humilharam diante do Eterno, sabe? Eles preferiram 1000 vezes aqui sentir a dor mais intensa do que sair do seu orgulho, da sua arrogância e se humilhar diante de Deus a quem eles ofenderam. Que dureza de coração. E aí, veja ainda aí o versículo 21. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Imagina o tamanho dessa pedra, irmão. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. A dor intensa causada, imagina só, você pode imaginar a dor intensa causada por uma chuva de pedra caindo sobre as cabeças? Que é o que aconteceu, quebrando ossos, destruindo as casas, destruindo a plantação, destruindo os animais, trazendo uma dor intensa, imensa. Entretanto, em vez deles se arrepender dos seus pecados, esses homens simplesmente blasfemaram de Deus, insultaram a Deus, desafiaram Deus na dureza do seu coração, preferiram morrer debaixo de uma chuva de pedras, morrer sentindo intensas dores, do que se dobrar diante do Deus e se humilhar e se arrepender de seus pecados.
é muita dureza do coração. E assim temos muitas pessoas no mundo. Sabe, irmãos? Quão duro é o nosso coração, né? Quão duro é o coração do homem. Quão profundamente o pecado de Adão e Eva nos atingiu, né? Quão profundamente corrompida é a nossa natureza. Quão prejudicado está o nosso arbítrio, a nossa escolha, né? A nossa consciência, o nosso senso de arrependimento e de retorno ao nosso Deus. Mesmo diante de todos aqueles flagelos, mesmo sentindo a dor mais intensa, aqueles homens morderam a língua para não se dobrarem diante de Deus. E morreram nos seus pecados, e foram lançados no lago do fogo e enxofre, onde eles serão atormentados para todo sempre por causa da dureza do seu coração. O ódio a Deus, da ingratidão e da cegueira com relação ao estado deles. É demais isso, é tremendo essa dureza de coração. Então, irmãos, milhares de pessoas vão morrer por conta dessa pandemia. Outras milhares vão morrer por conta de outros flagelos que virão, de outras calamidades que Deus vai trazer ainda sobre o mundo antes da vinda de Jesus. Portanto, querido, examine seu coração para que você não seja como estes aqui, que a Bíblia está dizendo aqui no livro de Apocalipse, que não vão se arrepender, por mais intensa e pesada que seja a mão de Deus sobre ele. Então examine seu coração, arrependa-se das suas obras enquanto você pode, enquanto ainda é dia. Porque quando a noite vier, diz a Bíblia que aí não restará mais oportunidade para ninguém. Se você ter vivido uma vida de pecado, de imoralidade, de feitiçaria, de idolatria, de buscar outros deuses, como a Bíblia diz aqui, arrependa-se disso agora, em nome de Jesus. Largue estas coisas. Se arrependa das obras das suas mãos e se volte para Deus em humildade, humildemente, pedindo que Ele perdoe seus pecados, pedindo que Ele lhe aceite e lhe justifique em Cristo Jesus. Creia no seu Jesus, que na cruz do Calvário Ele morreu para que nós pudéssemos ter perdão. Você que é crente em Jesus, que está me ouvindo também, que já professa a fé em Jesus Cristo, cuidado que não haja em nenhum de nós um perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Mas se volte para Deus em arrependimento. Ainda é tempo. Examine seu coração todo dia. Confie na obra completa de Cristo. E nele você tem a paz que o nosso coração, o meu e o seu, tanto precisa nesses dias terríveis. Eu quero terminar aqui a nossa conversa sugerindo a você que hoje não com perguntas, mas que você ore ao Senhor, te propondo e te exortando com todo amor, com todo carinho, que você ore ao Senhor. Sugiro a você que peça ao Senhor que, pela graça dele, faça um quebrantamento do seu coração. Que o Senhor toque no mais íntimo do seu ser, para que você abandone a arrogância, abandone o seu orgulho, a dureza do seu coração, para que você se volte humildemente para ele. Você que, como eu, professa Jesus Cristo no seu coração, mas que ainda permanece em obras que desagradam a Deus, que esse seja um momento de arrependimento para você, que esse seja um momento de avivamento para você, que esse seja um momento de quebrantamento da sua parte diante do Deus vivo. Faça como Jesus fez, que humildemente obedeceu ao Pai dele e se entregou naquela cruz por mim e por você. Amém, querido? Espero que essa mensagem de hoje tenha falado ao seu coração, fazendo você agir para que você enfrente esses dias difíceis que nós estamos passando, pelos quais nós estamos passando, mas que em nome de Jesus vai passar. Mas que você saia desse tempo muito mais fortalecido em Jesus Cristo. Em nome dele que eu te peço que você faça isso, para a glória do nome de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um resto de semana abençoado, né? Que abençoe a sua casa, a sua família, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Já te partiu.